Desde 2015, setembro foi escolhido no Brasil como mês de prevenção ao suicídio por iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. A intenção da campanha Setembro Amarelo é promover debates sobre o suicídio e alertar a população sobre a importância de se falar a respeito desse tema. A Organização Mundial de Saúde fala que em cada 10 casos de suicídio, 9 podem ser evitados. A gente compreende que falta informação, né? A informação é fundamental para a prevenção. Se as pessoas compreendem os sinais, se elas compreendem como falar, de que forma acolher, reconhecer no outro a necessidade de ajuda, a gente consegue reverter esses índices, né? E o setembro é uma oportunidade da gente contagiar, digamos assim, toda a sociedade nessa rede de prevenção. Não que a prevenção vai ser feita num mês, mas é uma oportunidade de a gente conscientizar de uma forma mais intensa, até por conta do Dia Mundial, que é o 10 de setembro, né, que é um Dia Mundial de Prevenção. O suicídio não tem rosto, classe social, gênero nem idade, mas existem grupos considerados de maior risco. Em relação ao perfil mais epidemiológico, os homens morrem mais por suicídio do que as mulheres, 3 vezes mais. As mulheres tentam mais o suicídio do que os homens, também por volta de 3 vezes mais. Algumas coisas que explicam isso, algumas hipóteses, é que os homens tendem a buscar menos ajuda, então tendem a falar menos sobre os sentimentos, sobre as emoções, então acabam buscando menos ajuda e eles tendem a usar métodos mais violentos, mais letais. Então isso também aumenta mais os índices de suicídio entre os homens. Em relação à faixa etária, a gente tem duas faixas etárias que são predominantes. Então, entre o final da adolescência e o início da idade adulta é uma faixa de risco, e isso pode ter a ver com o aparecimento de transtornos mentais nessa época, com demandas dessa idade de definição de profissão, carreira, início da idade adulta com novas responsabilidades, né? São vários fatores. E uma outra faixa etária de risco são os idosos. Os idosos tendem a usar métodos bastante letais, tendem a fazer um planejamento muito mais importante e tem uma questão das perdas ao longo da vida, que muitas vezes os idosos têm, às vezes tem depressão que não é diagnosticada, comportamento tanto de tentativa de suicídio quanto de automutilação entre os adolescentes tem aumentado de forma preocupante. É difícil prever quando alguém poderá cometer suicídio, mas a psiquiatra alerta que é preciso estar atento a alguns sinais. É uma soma de fatores e, por exemplo, se a pessoa é mais impulsiva, tem um transtorno mental, tem um pensamento suicida e tem acesso a um método perigoso, ela tem grande chance de usar. Então, a gente não consegue identificar isso com um fator só. Geralmente, a pessoa em crise suicida, ela fala de morte, ela fala em morrer, ela fala que a vida não tem mais sentido. Muitas vezes não é uma coisa suicida exatamente, às vezes é uma coisa mais passiva, eu podia dormir, não acordar mais, Deus podia me levar. São todas frases que indicam que a pessoa tem uma desesperança, tem um pensamento de morte. Além de estar atento aos sinais, é importante também saber como agir nesses casos e estender a mão a quem muitas vezes não sabe como pedir ajuda. A primeira coisa é perguntar para ela, ouvir o que ela está sentindo, o que ela está pensando. E isso a gente consegue quando a gente abre espaço para ouvir sem julgamento. Então não é minha função dizer se o que ela pensa está certo ou errado, se ela devia ou não devia pensar aquilo ou sentir aquilo. Mas eu posso perguntar como é que você tem se sentido, o que tem pensado, né? Com que frequência, como que acontece isso. O próprio fato da pessoa conseguir um espaço seguro para poder falar sem ser julgada já alivia muito dessa angústia, desses sentimentos que a pessoa tem. Então, muitas vezes, isso não é suficiente, mas isso é uma ajuda que a gente pode dar. Uma outra questão que a gente pode fazer para ajudar é evitar que a pessoa em crise tenha acesso a métodos perigosos. Então, uma pessoa que não deve ter acesso a uma quantidade grande de medicamentos, a objetos que ela possa usar para se machucar,
Pode ser o caso de a gente precisar colocar proteção nas janelas, lugares altos, produtos químicos, idealmente ela não tem acesso, porque a gente sabe que se diminui o acesso a um método perigoso, a gente aumenta a chance dela buscar ajuda, dela conseguir ajuda de alguma forma. Existem diversas entidades que atuam na prevenção ao suicídio, como o Centro de Valorização da Vida, onde voluntários atendem a quem precisa de ajuda. O CVV é um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio. Nós somos formados exclusivamente por voluntários, somos cerca de 2.500 em todo o Brasil. E a gente ouve as pessoas, né? Mas você simplesmente ouve, é uma escuta que a gente chama de uma escuta amorosa, uma escuta acolhedora, permitindo que a pessoa fale livremente sobre as emoções, sobre tudo que ela está sentindo, sem julgamento, de uma forma sigilosa. Então, o CVV pelo número 188 ou pelo site, o cvv.org.br, a gente atende por telefone, por chat, por e-mail, pessoalmente, na comunidade, 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Se vocês ligarem no Natal, no Ano Novo, vai ter sempre um voluntário disponível para atender. E a gente não atua nem no que foi, nem no que será. A gente atua no aqui, no agora, no como você está, como se fosse mesmo um pronto-socorro emocional. Para ser voluntário do CVV é preciso ter mais de 18 anos, ter pelo menos 4 horas e meia por semana de disponibilidade, passar por um treinamento específico para ser voluntário. A prevenção, na realidade, é uma necessidade de uma rede de atenção. O CVV, ele é parte dessa rede, mas ele não substitui qualquer tipo de tratamento, ele não é terapêutico, ele não substitui psicólogo, ele não substitui psiquiatra, que são partes dessa rede, assim como a família também é parte, os colegas de trabalho, os amigos, o professor. Embora o diálogo seja extremamente importante, é indispensável que se busque ajuda profissional. Outra coisa é buscar uma ajuda especializada, né? Como eu falei, a gente não vai dar conta de todas as questões da pessoa e ela precisa de uma ajuda especializada. Então precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo para uma avaliação, eu posso marcar junto, eu posso me oferecer para acompanhar. Né? Então são todas medidas que a gente pode tomar. De novo, talvez isso seja até uma coisa bem difícil de ser feita, né? É simples de falar, mas é difícil de sentar e ouvir a angústia de uma pessoa que está pensando em morte, está pensando em morrer, sem julgar como que ela deveria fazer ou deveria sentir, né? Mas são medidas que todo mundo pode aprender a fazer, e isso a gente constrói uma rede de proteção. 32 brasileiros se matam todos os dias. Uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo, né? Então, enquanto a gente está falando aqui, várias pessoas estão morrendo por suicídio em alguma parte do mundo. Ou seja, a gente precisa de tratar a questão como a gente já tratou o câncer. Há 20 anos a gente não falava do câncer. Já somos mais de 11 mil brasileiros por ano e é um índice que vem crescendo ano a ano, enquanto a Organização Mundial de Saúde ela fala que a gente tem que reduzir esses números. O Brasil é signatário de um acordo para até 2020 reduzir o número de suicídios e ano a ano ele só vem aumentando.